Muito boa tarde, 2h30, nosso horário combinado para estarmos juntos em oração. Anteriormente aqui na nossa casa, agora desse modo virtual, mas roguemos para que logo possamos estar juntos novamente. E como nosso costume nas nossas lives, temos um tempo um pouquinho encurtado para estarmos juntos, 15 minutos. E hoje vamos falar do textinho que está lá no Livro da Esperança, que se chama Com o Auxílio de Deus. Um textinho muito importante para o momento que nós estamos vivendo, para reforçar a nossa fé, nossa esperança, para rever o nosso comportamento com relação a essas temáticas. E antes de nós começarmos a fazer, gente, quem está entrando ali, se puder me dar um ok com relação ao áudio, se está tudo bem, se eu preciso falar mais alto, eu agradeço, tá? Desde já vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, para que possamos nos conectar e estarmos juntos por meio do nosso pensamento. Então, relaxem, respirem, se quiserem relaxar os olhos, fiquem à vontade, para que nós possamos estar melhor conectados nesse momento. Agradecidos, então, mais uma vez, esse momento que estamos juntos, através desse recurso tecnológico, mas muito além, através do nosso pensamento, das nossas intenções, do nosso desejo, através do nosso pensamento, de nos conectarmos e estarmos aqui, nessa casa, recebendo todas as energias que vêm do alto. Agradecidos somos pela oportunidade de estarmos vivos, mesmo diante das dificuldades, mas que somos capazes de suportar e ir além. Rogamos o amparo de toda a equipe espiritual que nos acompanha nessa tarde, para que esteja conosco, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nesses momentos em que juntos estivermos, para somarmos as nossas forças na melhoria dos nossos dias. Que assim seja. Obrigada pelo retorno ali de algumas pessoas. Então, vamos começar especificamente a falar do texto de hoje. No outro dia que eu fiz essa mesma palestra, eu também estava com uma blusa mais divertida e hoje não foi por acaso também. Coloquei um pouco de cor para levar um pouco de alegria para dentro dos lares, para renovar as esperanças, porque eu sei que temos passado por momentos bem difíceis. Muitos talvez estejam sofrendo a perda ou estejam sofrendo por algum familiar que está adoecido. Isso nos deixa realmente para baixo, precisando muitas vezes sermos reenergizados. Então, que toda essa cor também possa chegar até vocês, sendo um ponto de luz nessa transformação. Lembrando que sempre tem pessoas, sempre tem encarnados ou desencarnados dispostos a nos auxiliar. Basta que a gente dê o primeiro passo, e é isso que está falando aqui nesse texto, então que possa ser um grande estímulo para você que está me ouvindo agora, porque às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e a nossa zona de conforto, inclusive, às vezes é dolorosa. Nós nos acostumamos a vivenciar aquele luto, aquela dor, aquela perda, aquela situação desconfortável, e nós não achamos força para sair dela. Muito bem, vamos ao que interessa. Essa passagem se chama Com o Auxílio de Deus, está lá no Livro da Esperança, de novo. E nós poderíamos falar só das duas primeiras frases que estão aqui no texto, que é, a primeira delas, a gente já ouviu muitas vezes, é uma passagem lá de Mateus, né? Numa passagem bíblica, onde Jesus fala: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, transporta-te daí para ali, e ele se transportaria, e nada vos seria impossível. Nós já ouvimos essa passagem
montão de vezes ao longo da nossa trajetória. Fato é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não testamos o poder da nossa fé. Mas se ele já disse que nós temos a capacidade de transportar um monte, né? Uma montanha através do nosso crer, por que eu não utilizo dessa ferramenta? O que me falta? Muitas vezes nos falta mesmo acreditar na nossa própria fé. E que na maioria das vezes também nós só atestamos nos momentos de dor. Mas não tem problema. Não há problema testarmos a nossa capacidade de crer nesses momentos difíceis, desde que nós aceitemos dar o primeiro passo. Porque ele vai dizer aqui mais adiante que tudo é possível, sim. Todo auxílio vem, toda a espiritualidade auxilia, Deus é muito favorável às nossas solicitações, desde que a gente faça o primeiro movimento. Eu quero sair dessa situação, bom, mas então o que eu vou fazer para isso? Qual é o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é levantar da cama, tomar um banho, botar uma roupa bonita, me sentir bem, confortável. E aí depois eu vou vendo as outras ações, já é um primeiro passo. Eu quero, o desejo de querer já é muito importante nesses momentos. A segunda frase do texto, que está lá no Evangelho daí, diz o seguinte: a fé verdadeira é sempre calma. E aí eu vou destacar algumas palavrinhas aqui. Uma delas já é esta, calma. Faculta paciência, que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no objetivo visado. Paramos aí, né? Nós poderíamos parar aqui e ficar meia hora só falando sobre essa frase, porque ele está dizendo, a partir do momento que a minha fé, o meu crer, é forte o suficiente para superar a dificuldade que eu estou passando, o desafio, o luto, seja o que for o momento, né? Muitas vezes uma depressão, porque perdi o emprego, porque a situação está difícil, não vamos ao ponto extremo, né? Mas o luto também pode ser de todas essas perdas, né? Nós perdemos qualidade de vida, muitas vezes pelo isolamento, nós perdemos o nosso emprego, as condições de dar um pouco mais de conforto, de ter mais momentos de prazer com relação às coisas que são mais financeiras. Tudo isso nós vivenciamos também um luto, porque nós perdemos. E sim, nós perdemos, né? Nós perdemos a convivência com muitas pessoas ao longo desse processo. Mas tudo bem, tudo bem. Algum momento vai chegar que nós vamos conseguir nos reencontrar e nós vamos gradativamente recuperar essas perdas que nós tivemos ao longo do caminho. Fato é que, voltando para a frase que eu li para vocês há pouco, falando que a verdadeira fé nos traz calma, é palavra importante, porque muitas vezes na agitação e na ansiedade do momento que nós estamos vivenciando, nós não conseguimos ter calma. Faculta a paciência de saber esperar, que ele coloca ali na sequência, saber esperar. Nós somos extremamente ansiosos, nós vivemos num mundo acelerado e nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio, esse ponto que nos dá tranquilidade, calma para poder olhar com mais discernimento para as situações que se apresentam, paciência de saber esperar. Porque nada está fora do controle de Deus. E isso a nossa fé nos dá certeza. Nós precisamos ter cautela com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, para que aí a gente encontre o que ele coloca aqui na sequência, através da inteligência, quando a gente torna isso mais racional, não só sensível, né? Eu não só choro, eu não só grito, eu não só reclamo, eu consigo trazer para minha zona do intelecto, da inteligência, racionalizar que a dificuldade ela existe,
Ela é dolorosa, sim, mas à medida que eu tenho a minha fé, a minha esperança e eu me abasteço dela, eu consigo a minha calma, a minha paciência e tenho a capacidade de saber esperar, porque quando eu tenho essa compreensão, eu tenho a certeza de que eu vou alcançar o meu objetivo visado. Isso não quer dizer que vai ser amanhã, mas por experiência própria, eu digo para vocês, a partir do momento que a gente dá o estalo inicial, o start inicial, para que a nossa fé possa agir na nossa vida, não demora muito. Há poucos dias tive a experiência com relação a isso. Às vezes a gente está meio desanimado, meio para baixo, e as pessoas que estão na nossa volta, na mesma situação, ou talvez ainda mais tristes, mais desolados, quando a gente ativa a nossa fé, seja em nosso benefício ou benefício do próximo, desde que ambas as partes aceitem, a transformação acontece. A gente consegue até regenerar as nossas células, transformar o nosso humor. Tudo é possível, mas nós precisamos querer. E ele está colocando, daí já na sequência aqui, quando começa efetivamente o texto, diz: há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas do corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolver os problemas a golpe de mágica. É o que a gente vem conversando até agora. Deus está aí, disposto a nos auxiliar com uma gama de trabalhadores no nível espiritual para atender as nossas solicitações. Mas se nós não fizermos o primeiro movimento, não há espírito, não há criatura encarnada que nos tire dessa situação. Tem que haver uma fagulha interna que acenda essa vontade de mudar, que acenda essa vontade de transformar esse momento. Eu não posso esperar que tudo seja terceirizado, que Deus venha atender o meu pedido, mas que eu não me movimente. Isso não acontece. Nós temos que sair dessa zona de conforto achando que tudo Ele vai resolver. Ele resolve, mas eu preciso fazer minha parte, né? Eu quero trabalho, bom, mas eu preciso procurar. Eu quero uma vida melhor, eu quero sair desse estado emocional ruim que eu estou vivenciando, bom, mas para onde eu vou olhar? O que eu vou me munir? Eu vou ler coisas melhores, eu vou me inteirar de vídeos que sejam mais motivacionais, que me tragam esclarecimento, me alcem a voos maiores, né? Tudo isso é importante, esse primeiro passo. A sequência ele coloca aqui assim: indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra nas questões propriamente humanas pela capacidade do homem atendendo à vontade do próprio homem. Resumindo tudo que eu coloquei até agora, tudo é possível de ser atendido, tudo é possível de transformação, mas se não tiver a minha vontade como primeiro estopim para que isso aconteça, não vamos ver mudança ao longo das nossas experiências ruins, não. Nem nas favoráveis, às vezes, né? E aí, ele traz ao longo do corpo do texto aqui, depois vocês fiquem de ler ele na íntegra, que eu vou trazer ele de forma resumida mesmo. Ele vai falar que muitos dos inventos, das tecnologias, do avanço da ciência se deu ao longo desse período todo, claro que por mãos inteligentes, intelectuais, que compreendem daquilo que estão fazendo, mas que por muitas vezes falharam. Esse recurso foi possível alcançar, inclusive esse da tecnologia da qual nós estamos falando agora, né? Esse meio de comunicação, cada um numa distância considerável e a gente consegue se comunicar, foi possível quando esses cientistas, esses intelectuais, mesmo diante de tantos erros, persistiram e reconheceram a importância do auxílio de um ser superior, seja ele o nome que eles forem dar, se for Deus, se for a espiritualidade,
a partir do momento que eles reconheceram a importância de que sozinhos não seria possível, esses avanços também foram conquistas importantes para todos nós, né, para a nossa sociedade que nós utilizamos ainda hoje. Mas foi preciso um primeiro movimento de reconhecer que nós não sabemos tudo e que muitas vezes nós necessitamos do auxílio de um ser maior, daquele que está perto, de outras pessoas, assim como os nossos dias, né? E para finalizar, um recado que ele traz aqui, dizendo: urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Então, é preciso um movimento interno para que as coisas aconteçam. É preciso que nós queiramos sair da nossa zona de conforto desconfortável para alçar voos maiores, para conseguir ascender, muitas vezes, retomar a nossa fé e ela consiga, dentro dos nossos corações, dentro da nossa capacidade de racionalização, que isso é algo que o Espiritismo veio nos auxiliar em muito, né? Compreender o motivo das nossas chagas, das nossas dificuldades, dos momentos que são penosos ao longo da trajetória. Esse conhecimento nos esclarece, nos consola muitas vezes, mas é preciso nós colocarmos em prática o quanto nós acreditamos nisso, o quanto nós confiamos naquelas informações recebidas por uma vida inteira, por essa fé que nós dizemos ter, mas que muitas vezes não é colocada em prática. Então, fica o convite para cada uma que está aqui, refletir sobre a sua fé. Como eu estou conseguindo colocar ela no meu dia a dia? Qual a situação que eu estou vivenciando? Eu sou grato por ela? Né? Eu sei esperar? Eu consigo reconhecer esse momento de dificuldade? As palavrinhas que a gente está acostumado a ouvir nos últimos dias, né? Ora, agradece, confia, espera, porque a partir do momento que a gente toma isso para os nossos dias, para a nossa prática, nós conseguimos transformar internamente e abrir os canais de auxílio que vem do alto, para que a gente muitas vezes restabeleça a saúde física, emocional, financeira, tudo isso, mas isso depende de nós, de cada um de nós, da nossa motivação e do nosso desejo de colocar todo o nosso conhecimento e toda a nossa fé a poder de nós mesmos, né? A um recurso que nós mesmos temos nas nossas mãos. Então, essa mensagem que nós temos para a tarde de hoje, eu me estendi um pouquinho no horário, então vamos finalizando. Desejo que todos tenham uma ótima tarde nos seus lares, nos seus afazeres, lembrando sempre da importância da oração, da confiança, de que realmente dias melhores virão, mas que dadas as circunstâncias que nós temos hoje, a gente aproveite da melhor maneira possível. Certo? Convido a todos a fazerem a nossa prece juntos, refletindo, estando em harmonia através do nosso pensamento, agradecendo mais uma vez por estarmos juntos através dessa energia cósmica muito maior, a toda a espiritualidade que esteve conosco e seguirá conosco ao longo dos dias, porque ela jamais nos desampara, ela nos consola, ela nos restabelece. Que nós sejamos gratos pelas oportunidades vivenciadas e que possamos colocar em prática a nossa capacidade de transformação, a nossa fé e o nosso poder
de cura interior. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, encerramos as atividades dessa tarde, certos de que fomos atendidos e energizados dentro das nossas necessidades e do nosso merecimento. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, até o próximo encontro.